nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, prezados irmãos e amigos, que muito prazer de, mais uma vez, junto podemos meditar um pouco na palavra de Deus. É muito importante quando a gente pensa um pouquinho, principalmente nos últimos dias que estamos vivendo, né? Dia de tanta violência, tanta crueldade, tanta falta de credibilidade na palavra de Deus. O homem acredita mais no homem do que na palavra de Deus, prefere para outros lados do que procurar o caminho, né? E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas as pessoas desviam de Jesus e procuram outros caminhos. E caminhos perigosos, caminhos do qual leva realmente à destruição. Só naquele dia é que a pessoa vai realmente querer se arrepender, mas não tem mais jeito. Às vezes muito pensa assim: morreu, acabou. Não, você morreu, mas você vai ressuscitar, segundo a palavra de Deus, para você prestar conta da oportunidade que você teve. E você não aceitou, você teve a oportunidade de ser salvo, mas não quis ser salvo. Então, essa morte que você morre, não é uma morte eterna. A morte eterna vai ser depois da segunda vinda de Cristo, depois do milênio. Aí você vai ser queimado com fogo e enxofre, eternamente. Aí sim. Enquanto isso, você morre e um dia você vai ressuscitar. Não é ficar por aí vagando. Quem fica vagando é Satanás e seus anjos. Então, não dizer o fulano morreu, está vagando, está falando com você. Você já viu um morto falando, rapaz? Se você chegar no escuro e ver um morto falando, você corre, porque um morto falando não existe. Então, quem fala é o diabo procurando apresentar a mesma voz, dentro que ele foi regente de coral, conhece todas as vozes, imita a pessoa que morreu, até o segredo que você contou entre você e sua esposa, que só foi entre vocês, ele sabe porque vocês falaram. Quando vocês pensam, quando nós pensamos, aí ele não sabe de nada, porque o pensamento só conhece a Deus, graças a Deus que só Deus. Mas você falou qualquer coisa, ele está ali, ele está vendo tudo, ele sabe tudo, entendido? Então não dê ouvido a essas coisas. Aproveite a oportunidade de servir a Deus enquanto você tem tempo, né? E logo Jesus voltará. E o meu desejo é que todos sejam salvos, porque Jesus morreu por tudo. Agora nem todos querem ir, né? Nós temos aqui o oficial do programa, né, que é o cantor oficial, o nosso irmão Gregório, né, que já apresentamos aqui, que passou a ser oficial, o cantor do programa Palavra e Música. Vamos ouvir o Gregório cantando mais um dos seus hinos, que Deus acompanhe. Não, Ranieta? Obrigado, Gregório. Pai nosso, que estás no céu, santificado
se faça. O nosso pão vem hoje dar, nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino e o poder e a glória para Amém. Obrigado, Gregório. Muito bem, Gregório. A gente estava falando aqui baixinho. Muito bom. Olha, irmãos e amigos, nós estamos passando aqui uma série, realmente uma série profética. Diz a palavra de Deus em Amós 3:7. Deus não faz nada sem primeiro revelar seus segredos, seus servos profetas. Deus avisa antes, nada do que aconteceu, que está acontecendo, ou iria acontecer, que não esteja na Bíblia. Tudo que você imaginar está na Bíblia. A orientação de Deus é em tudo. A orientação de Deus, olha, até para você cuidar de uma criança homem e de uma criança mulher, a você ir dar banho numa criança, homem ou numa mulher, Deus orienta o seu povo como deve dar banho na mulher e como dar banho no homem. Até isto, Deus se preocupa para o bem da humanidade. Até nisto, Deus se preocupa como a mulher da mãe deve dar banho no homem ou da mulher na criança. E diz o porquê, não quero, mas diz o porquê. Por que deve ser dado banho dessa forma? Orientando o seu povo da melhor forma possível. Olha, outra, Deus, o conselho de Deus é porque ninguém obedece a Deus, é difícil. Mas por que está dando tanto problema com o médico, com as pessoas, com os pacientes? Porque é o homem que está tratando da mulher. Se fosse a mulher com outra mulher, seria mais difícil. Mas um homem com a mulher, claro que atrai. Ele é homem, é um ser humano. E a gente só vê aí o problema de médico aprontando aí com as pacientes, com tudo. Por quê? Porque é o homem e uma mulher. O conselho de Deus é que o homem se trate com o homem e a mulher se trate com a mulher. Então, é muito difícil acontecer algum problema de escândalo. Mas se é com o homem, está fazendo o contrário. Quando eu falo isso, até para a minha igreja, porque a orientação é para a minha igreja, para transmitir para outro. Nós temos médico e temos médica. Esses médicos deveriam se preocupar com os homens
e as médicas se preocupar com a mulher, mas hoje é tudo na base do interesse. A pessoa se forma não no sentido de querer beneficiar a outro, mas procura se formar no sentido de ganhar mais do que outro. Aonde puder ser mais corrupto, o meio de corrupção, então é esse que ele quer, o emprego de corrupção. Porque tem muitos advogados que às vezes se preocupam mais, ele não importa que o nego aprontou, deixou, ou que está vendo que está errado, mas ele tem interesse, o camarada tem dinheiro, ele vai fazer tudo para soltar. Está vendo que está errado. Ele estudou, ele sabe que está errado. Mas o importante é o dinheiro. Naquele dia, advogado, médico e tudo, vão pagar muito caro pelo que estão fazendo, a vez de injustiça com as coisas de Deus, né? Então, devemos ler bastante a palavra de Deus para não fazer tanta coisa errada do que está fazendo. Tanto branco, preto, rico ou pobre, não importa a classe, sociedade e que nacionalidade você é. O importante é que você examine as Escrituras antes que seja tarde demais. Vamos ouvir mais uma vez o nosso irmão Gregório cantando mais duas mensagens, para a honra e glória de nosso Deus. Jesus, julgado, prenderam meu Senhor, mas Deus olhava e era plano seu, o seu filho entregar. Disse então Pilatos: não vejo crime algum, mas o povo o quis matar, foi culpado por nos amar. Ninguém foi tão puro assim, nem tão bondoso assim, mas mesmo sem merecer, Jesus se entregou. Talvez por ter tamanha compaixão, garantiu graça e perdão. Então foi culpado porque me amou. Então levado, iria morrer. Não havia qualquer razão, ninguém pôde explicar. O povo ali não quis Jesus, foi solto e assim o condenaram. Foi culpado por me amar. Ninguém foi tão puro assim, nem tão bondoso assim, mas mesmo sem merecer, Jesus se entregou. Talvez por ter tamanha compaixão, garantiu graça e perdão. Então foi culpado porque me amou.
Quando penso na maneira em que eu vivia, oprimido e sem forças pra lutar, desisti de procurar uma saída, por achar o meu esforço sem valor. Finalmente minha vida entreguei, e o poder daquela cruz me transformou. Eu tive que deixar morrer meu eu, pra nova vida encontrar. Crucificado com Jesus, já não vivo eu. Jesus agora vive em mim. Em sua cruz eu encontrei forças pra vencer, pois não há poder em mim, nada tenho a oferecer, mas crucificado com Jesus, vida encontrei, respondendo ao chamado de meu mestre. Eu me entrego cada dia àquela cruz. Minhas mãos estão cravadas para sempre na cruz onde encontrei libertação. Vou gloriar-me no poder daquela cruz, pois nela encontrei meu Salvador. Eu tinha escolhido perecer, mas pelo seu poder e amor vivo estou. Crucificado com Jesus, já não vivo eu. Jesus agora vive em mim. Em sua cruz eu encontrei forças pra vencer, pois não há poder em mim, nada tenho a oferecer, mas crucificado com Jesus, vida encontrei. Eu me entrego tudo a Cristo, pois sua cruz não foi em vão. Descobri que a vida é Cristo e com Ele vou vencer. Crucificado com Jesus, já não vivo eu. Jesus agora vive em sua cruz eu encontrei forças pra vencer, pois não há poder em mim, nada tenho a oferecer, mas crucificado com Jesus, vida encontrei. Crucificado com Jesus, vida encontrei.
Obrigado, Gregório. É tão bom a gente estar vendo e ouvindo, vendo e ouvindo ao vivo, né? Realmente cantando para a honra e glória do nosso Deus. Cada um tem um talento, né? E cada um deve desenvolver da melhor forma possível o seu talento. E eu agradeço pelo Gregório realmente procurar desempenhar da melhor forma possível o seu talento diante de nosso Deus, né? É muito importante, Gregório. E vamos fazer Papai do Céu? Querido e glorioso Pai que está nos céus, mais uma vez, humildemente, aqui estamos para te agradecer pela vida, pela saúde e por muitas bênçãos que tu tens nos concedido. E te pedir que perdoe nossos pecados, atos, palavras, maus pensamentos. Receba, Pai, com o cuidado de teus filhos, preparando para o encontro com Jesus no reino do céu. Abençoa agora a estudar a tua palavra, dar uma porção dobrada do teu Santo Espírito, para que o que falarmos não seja nosso, mas unicamente de Jesus. Dá o teu poder, a tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos, quando nós falamos que Deus não faz nada sem primeiro revelar o seu segredo, o seu servo, os profetas. Amós 3:7, né? É justo o que os irmãos vão dar te ouvir nesse minuto que vamos passar aqui. Os senhores verão que Deus, ele avisa antes a sua igreja. A igreja adventista, ela não é mal informada. É o povo que, às vezes, não quer nada com o que está escrito. Porque ela se informa da melhor forma possível, literatura tenha vontade, para que todo mundo possa ler. E falar não é obrigar. Eu posso falar com alguém, mas não posso obrigar ninguém. Mas eu não posso deixar de falar. Porque quando eu falo para mim também. Porque eu sou tão pecador como qualquer outro, sujeito a errar todo instante e toda hora. Não resta dúvida. Todos nós temos a fraqueza, cada um tem uma fraqueza. Eu não sou perfeito, eu também tenho as minhas fraquezas, mas eu peço força sempre a Deus para que Ele tenha misericórdia de mim, né? Porque sou realmente um pecador, né? Mas Jesus morreu pelos meus pecados e de todo daquele que nele crê, né? E nós vamos estudar hoje com respeito à última grande advertência contra a besta e sua imagem. Olha, nós temos falado muito com respeito à besta e o seu sinal. Nós temos falado durante muito tempo, sempre falando, advertindo as pessoas, tanto da minha igreja como de fora também, que são cristãos, para não se iludir. Porque quando isso acontecer, do que nós vamos falar alguma coisa aqui, a pessoa vai dizer que não teve oportunidade de ouvir. Ele não quis, foi ouvir. Aí sim, ele não quis, foi ouvir. Se ele não quis ouvir, paciência, né? Paciência. Mas a mensagem deve ser realmente esclarecida. Veja o que diz os textos básicos de Apocalipse 14, 9 a 12 e o 18 a 4. O capítulo 14, versículo 9 diz assim: seguisse a estes o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar ou render culto, né, a besta ou o papado, né, se referindo aqui a mais o papado, a primeira besta, a segunda se referindo mais aos Estados Unidos, e a sua imagem, e receber seu sinal, o sinal é o domingo, o sinal de Deus é o sábado, o sinal da besta, o domingo, na testa ou na sua consciência, né? Na sua mão ou na sua consciência, a mão, sinal de trabalho, e na consciência, né? Na testa é a consciência. O versículo 10 diz assim: também este beberá do vinho da ira do Cordeiro, né? Da ira de Deus, ou seja, as pragas, no caso, seria a cólera, né? Que é a praga de Deus, que se deitou não misturado no cálice da
sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos e dos santos anjos diante do Cordeiro. Ou seja, os cristãos que dormiam em Cristo, ou que estiver vivo, não verá, isso é por ocasião do milênio, não verá a destruição dos ímpios, porque às vezes pode estar o pai, estar a mãe, estar o filho, estar o irmão, estar o amigo ou qualquer coisa, e essa pessoa às vezes não tem o coração para ouvir assim. E como Deus é justo, e é Ele que tem o poder de fazer isso, Ele realmente não permitirá que os seus filhos vejam o sofrimento de muitas pessoas. Diz a irmã White que Deus vai, muitas pessoas vão morrer logo, ou seja, queimadas, para não ver tanto sofrimento, porque quem vai sofrer mais é a besta, né? Papado, Satanás, né? E realmente aqueles falsos profetas, eles vão sofrer mais, porque eles têm as Bíblias na mão e explica errado, completamente errado as coisas de Deus, principalmente com respeito ao quarto mandamento, que é tão pisoteado, né? O quarto mandamento, o santo sábado de Deus. E tudo trabalha para que santifique o domingo e não deixar o sábado que já é santificado por Deus, né? Mas o homem quer passar na frente de Deus. O versículo 11 diz assim: e o fumo do seu tormento sobe para o todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta, ou seja, prestam culto à besta, e a sua imagem, que seja um tipo de protestante apostatado, né? Apóstata, né? E quem quer que recebeu o sinal do nome, né? O versículo 12, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Veja o que diz em manuscrito 88 de 1897 sobre Apocalipse 14, 9 a 12. É do interesse de todos que compreenda o que é a marca da besta. Veja o que diz na visão que irmão White teve. Deus realmente revelando a ela. É do interesse de todos que compreendam. Isso não só o adventista do sétimo dia, mas todos que se consideram cristão, tanto fez ele católico ou espírita, ou seja lá, pentecostal, não importa a religião, é do interesse de todos que compreendam o que é a marca da besta e como pode escapar das terríveis ameaças de Deus. É do interesse de todos que compreendam o que é a marca da besta e como pode escapar das terríveis ameaças de Deus. Não é fácil. Deus já está avisando, olha, é terrível o que vai acontecer, mas eu não quero que aconteça com você. Por isso, eu estou avisando. Agora, se você quiser dar ouvido, você dê ouvido. Se você não quer, paciência. No dia do juízo, não vai ter desculpa. Porque os homens não estão interessados em saber o que constitui a marca da besta e da sua imagem. Faz a pergunta. Ela está em contraste direto com o sinal de Deus. Ou seja, o sábado é de Deus. O domingo se refere à besta, né? Citado em Êxodo 31, veja o que diz em Êxodo capítulo 31 e os versículos. Veja, Êxodo no capítulo 31. Êxodo capítulo 31, veja o que a palavra de Deus nos diz aí, né? Para que os irmãos vejam o que está escrito no capítulo 31 e os versículos 12 até o 17. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados. Olha, veja quanto a Bíblia
de Gênesis e Apocalipse enfatiza com respeito ao sábado, de tanto o povo pisotear o dia do Senhor. Pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Quando um adventista sincero vai numa firma e chega lá, mostra seu currículo, e lá está dizendo que ele é adventista, às vezes a firma pergunta, então dia de sábado você não pode trabalhar? Não, então ele ou é dispensado, ou então ele é pego, achando a firma, achando que era uma pessoa sincera. Quando ele não é sincero, não tem problema, qualquer dia é dia, né? Não tem problema. Ele vai transgredir, olha, para ser um sinal em todas as gerações. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo, é separado para vós outros. Aquele que profanar, Deus está dizendo, aquele que profanar o sábado, ou seja, você deixa de guardar o sábado para guardar o domingo, a Bíblia diz assim, morrerá. Deus está avisando, você vai morrer se você continuar com seu coração duro, deixando o sábado pelo domingo, ou você acha mais fácil descansar no domingo do que no santo sábado, porque no final você vai entrar em choque com a besta. Pois qualquer que nele fizer alguma obra, será eliminado do meio do seu povo. É morto. E quando um homem foi apanhar lenha no santo sábado, Moisés contou para Deus, Deus simplesmente mandou que colocasse fora do arraial e apedrejasse até a morte. Se Deus estivesse fazendo ainda hoje dessa forma, será que tinha alguém vivo? Mas nem os nossos pastores, nem nós que somos anciãos, nem diácono, e nem membro, e nem ninguém estaria vivo, porque quantas vezes transgredimos o santo sábado, e guardamos o sábado, e às vezes transgredimos ele, com palavra, com ação, com pensamento, seja lá o que for. Mas a misericórdia de Deus é grande, devido à morte de Jesus, ele dá a oportunidade para mim e para você, se arrepender daquilo que fazemos, que não devemos fazer no santo sábado, e assim seguir os princípios. 6 dias, diz ele, trabalharás, porém o 7º dia é o sábado de repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Mais uma vez, repete, morrerá. Pare e pense. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. E acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus e não de Moisés. Os mandamentos não é de Moisés, os mandamentos são de Deus, e foi ele que escreveu e deu para Moisés, para ninguém chegar e dizer que são mandamentos de Moisés, é realmente de Deus. Continua, a questão do dia de repouso será o tema de controvérsia no grande conflito em que o mundo todo tomará parte. Veja, o mundo inteiro vai tomar parte desse conflito entre o sábado e o domingo. O sábado é de Deus, o domingo é da Igreja Católica. Enquanto os protestantes realmente guardam o domingo dizendo que é o dia do Senhor. Só que você pergunta para ele e ele não tem onde responder, porque a Bíblia não fala. Então a Bíblia diz assim, que mentiroso não entra no reino do céu, e mentiroso é filho do diabo. Então a pessoa está mentindo. Então você examinar as Escrituras, diz a Bíblia, para que vós cuidado de ter nela a vida eterna, senão ela meio que testifica de mim. Quer dizer, quanto mais você examina, mais você vai ver onde está o certo e o errado. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 4, a 8 e 10,
Esse capítulo todo é uma revelação do que seguramente ocorrerá. Os irmãos vejam e leiam, né? Apocalipse 13, 11 e 15, né? Em testemunho para ministro, ou seja, manuscrito 88 de 1897, e em temperança, em testemunho para ministro, página 133, diz o seguinte: João foi convidado a contemplar o povo, um povo distinto dos que adoram a besta. Veja aqui, ó. Um povo distinto do que adoram a besta ou a sua imagem, pela observância do primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o domingo, porque se hoje é quinta, porque tem conta de domingo até agora é quinta. Não pode ser o sétimo. A observância desse dia é a marca da besta. Olha, Deus está falando, filhos, para todo, católico, espírita, pentecostais, e seja ele quem for, né? Todo protestante, exclusivo adventista também, que a observância desse dia, o domingo, é a marca da besta, ou um sinal da besta, que é o domingo. Se referindo ao domingo, a marca é o domingo. No livro O Grande Conflito, página 444, 445 e 46, e pergunta é: qual é a imagem e a marca da besta? A marca já vimos que é o sinal domingo. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata, que se desenvolverá quando a igreja protestante buscar o auxílio do poder civil para imposição de seus dogmas. Resta definir ainda ao sinal da besta. Então a imagem já vimos aqui, que é uma forma de protestantismo apóstata, que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem os auxílios do poder civil para imposição dos seus dogmas. E quantos deputados existem que são evangélicos? Cristão em política não pode ser cristão. Ou tu escolhe uma coisa, ou tu é político, ou tu é um religioso. Na minha igreja tem alguns mas você pode ir atrás que são tudo relaxado. Não é uma pessoa que leva a sério as coisas de Deus. Não é uma pessoa que leva a sério as coisas de Deus. Porque se levar, ele jamais vai se candidatar para nada. Para nada. Para nada. Deus não precisa de candidato nenhum. Deus precisa da minha fé para com Ele, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ele que é o dono da minha vida. É Ele que cuida de mim e cuida de qualquer um, de político, seja lá de quem for, a vida toda pertence a Deus. Então Deus sabe o que faz. Deus nunca colocou um dos seus filhos em política. Quando diz assim, José foi governador, mas foi Deus que colocou? Sim, Deus colocou. Mas Deus, ele se candidatou a alguma coisa? Não. Deus colocou na mente de quem deveria colocar José como um representante do país. E, bem assim são os demais, Daniel, são pessoas que Deus colocou. Se Deus quisesse colocar, ele colocaria. Mas Deus não mandou ninguém se candidatar a nada. Deus orientou quem deveria ser orientado para colocar como representante realmente de Deus. Depois de advertência contra o culto à besta e a sua imagem, declara a profecia: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Será que Jesus, tendo hoje aqui como um ser humano, dentro do princípio, ele guardava o sábado, sim ou não? Ele guardou. Ele ia guardar o domingo? Não. Então, a fé que Jesus teve de observar o santo sábado
apesar de tudo que havia, é essa fé que ele quer que eu e você tenhamos nele, fé em Jesus, a fé de Jesus. Visto os que guardam os mandamentos de Deus serem assim, colocados em contraste com os que adoram a besta e a sua imagem, recebe o seu sinal, é claro que a guarda da lei de Deus por um lado e sua violação por outro, deve assinalar a distinção entre os adoradores de Deus e o da besta. Ou seja, o que vão passar no final da história, guardar o Santo Sábado, vão ser realmente os adoradores a Deus, enquanto aqueles que guardaram o domingo, então são adoradores a besta. Até agora ainda não foi definido, porque ainda não aconteceu esse momento no sentido, ou seja, não foi decretado o domingo como dia santo. E quanto isso, eu e você, cada vez mais, temos tempo de reconciliar com o nosso Deus e entender que o sábado é um dia de guarda e não o domingo. Porque se você continuar, diz, bem-aventurado o que ouve ou lê a palavra de Deus e pratica, não adianta você estar ouvindo apelos e mais apelos e você não quer nada, mesmo que você lê, não quer nada, mesma coisa. Então eu e você temos que entendermos que somos falhas, mas pedimos a Deus que nos dê força para que possamos ser verdadeiros cristãos. Advertência contra a marca da besta. Veja o que? Em meditação matinal, na página 209, eu esqueci, aqui, do mês de março de 1977, a mensagem do terceiro anjo foi enviada ao mundo, advertindo as pessoas contra a recepção da marca da besta, ou seja, o domingo, ou a sua imagem, a forma de protestantismo apóstata. Na fronte ou na mão direita, um sinal de trabalho, receber esta marca, o domingo, significa tomar a mesma decisão que a besta, advogar as mesmas ideias, que ela em direta oposição à palavra de Deus, acerca de todos aqueles que recebem essa marca. Deus diz, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Apocalipse capítulo 14, versículo 10. Se a sua luz, se a luz da verdade, apresentado, revelado o sábado, o quarto mandamento, e mostrando que não há fundamento na palavra de Deus para a observância do domingo, e se mesmo assim vocês se apegarem, olha a palavra, e mesmo assim, se mesmo assim, depois de toda a advertência, vocês se apegarem ao falso dia de repouso, que é o domingo, recusando-se a guardar o sábado, que Deus chama de meu santo dia, então vocês receberão a marca da besta. Até agora, você ainda não recebeu a marca da besta, mas quando for decretado domingo, você já não é mais inocente. Se você continuar aguardando, achando que é o dia, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, e colocando como quem Deus ordenou, Jesus ordenou, o Espírito Santo ordenou para guardar o domingo, vocês receberão a marca da besta e estarão perdidos e serão queimados com fogo e enxofre naquele dia. Não tem dúvida, o que Deus escreve, está escrito. Acredite quem quiser, mas está escrito. Ele até fala que você vai dizer que tanto tempo que ouviu falar que Jesus vai voltar e coisa, está tudo escrito, está isso daí. Ele sabia que, talvez eu ou você, eu não falo porque graças a Deus eu tenho já o conhecimento, não vou falar que Deus está, não, ele tem o seu tempo certo. Mas muitas vezes até cristão se diz que, eu tanto tempo que estou esperando, Jesus ainda não veio, e disseram, fica se lamentando. A palavra de Deus já avisa que você ia falar isso.
e você está confessando, cumprindo a profecia, né? Quando ocorrerá isto? Quando vocês obedecerem ao decreto que lhes ordena deixar de trabalhar no domingo para adorar a Deus, e que seja no sábado, ciente de que não há uma só palavra na Bíblia que mostre seu domingo outra coisa além do dia comum de trabalho. Vocês consentirão em receber a marca da besta e recusarão o selo de Deus. Amém? Veja só que Deus tem o plano para mim e para você. Agora, irmão e amigo, se você puder, está ouvindo a continuidade que nós vamos dar, você vai ouvir, você vai ver coisa do qual Deus está dizendo, está te avisando para mim e você. Não sejamos teimosos. Será que a vida eterna não tem valor nenhum? O sacrifício que Jesus fez na cruz, passando a vergonha, o vexame, ficou pelado no meio daquele do qual ele que criou. Ele, o dono da vida, passando pelo aquele vexame, por minha culpa, por a culpa daquele que nele crê. Será que não tem valor nenhum a morte dele, o sacrifício dele? Você prefere morrer queimado de que ser salvo em Cristo? De que se humilhar diante de Deus? Amigo, fica o convite. Deus possa ser louvado. E que você e eu e você, se arrependemos enquanto temos tempo. Que Deus abençoe a cada um e das emissoras que estão transmitindo o nosso programa. E vamos chamar mais uma vez o nosso irmão Gregório cantando o hino. E aí, vamos finalizar. Deus abençoe. Pensarmos que nós somos a imagem de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Se lembrarmos quão imenso e quão santo é Deus, se sentirmos como é bom ouvir tua voz, vamos logo perceber que não importa jamais se bem longe nós estamos de Jesus. Nós teremos o descanso e correremos a paz se apenas caminharmos para a luz. Quem vem a mim, disse um dia o Mestre Jesus, de modo algum o desprezarei, pois nos aceita do jeito que somos e nos transforma em filhos diletos de um rei. Mas se você quer ver hoje o milagre aqui, pra só então começar a voltar, talvez jamais tal milagre aconteça, pois saiba que o primeiro milagre é confiar. O amor de Deus expresso por seu Filho Jesus impressiona e toca o nosso coração.
Se a paz que tudo excede, então começa a crescer, nos invade e enche a vida de emoção. É exatamente aí que o milagre maior tem lugar e o homem pode renascer. Tal momento incomparável todos podem sentir, a experiência áurea do viver. Quem vem a mim, disse um dia o Mestre Jesus, de modo algum o desprezarei, pois nos aceita do jeito que somos e nos transforma em filhos diletos de um rei. Mas se você quer ver hoje o milagre aqui, pra só então começar a voltar, talvez jamais tal milagre aconteça, pois saiba que o primeiro milagre é Querido glorioso Pai, queremos te agradecer por esses momentos no qual passamos meditando na Tua Palavra, no Espírito de Profecia, nas orientações do qual nos alenta com respeito ao tempo final da história desse mundo. Que aqueles que ouviram possam realmente compreender que queremos o melhor e a salvação de todos. E é por isso que falamos essa verdade, que não é tão fácil estar falando essa verdade. Mas o teu poder e a tua graça, a tua misericórdia é muito maior de qualquer mentira. Então, dá-nos a tua presença em cada coração, no meu e dos demais, em nome de Jesus. Amém, Senhor.